Em Fairy Tail, existem todos os tipos de magia, das mais simples como levitar um objeto, às mais complexas para criar runas e até mesmo as mais devastadoras que podem até mesmo destruir cidades e até mesmo países. Porém, existe um seleto grupo de 10 magias que são extremamente insanas, que podem ser chamadas de até mesmo as magias mais poderosas. E nesse vídeo você irá descobrir não apenas quais são todas elas, mas também saberá detalhes valiosos sobre cada uma, porque esse é um vídeo ranqueado e explicado. Então vem comigo que eu vou te mostrar agora. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal para assistir a mais vídeos como esse, beleza? Aproveita, já deixa tua curtida e hypa muito o vídeo para assim ele chegar em mais pessoas. Então, recados dados, vamos pro vídeo. Galera, antes de iniciar o ranking das 10 magias mais poderosas de fato, eu preciso fazer uma menção honrosa a 3 tipos de magia que poderiam facilmente estar no ranking, mas que acabaram ficando de fora. A primeira é a magia da cópia, que pode transformar ou imitar diretamente outra pessoa ou magia, e foi essa magia que fez o August ser reconhecido como Rei Mago. O segundo tipo são os encantamentos, que por exemplo a Irene e a Wendy podem usar, e que é o processo que equivale ao mago a adicionar sua própria magia em objetos vivos ou inanimados, aumentando assim seus atributos naturais, que podem ser dos mais básicos até os mais avançados, como o encantamento mestre Deus Sema, que permitiu a Irene encantar um meteoro no espaço para atraí-lo até a Terra. E por fim tem o comando T da Branch, que dá a ela a habilidade de alterar a matéria e a permite derrubar um país sozinha. O comando T permite alterar sem esforço a forma e a altura de algo, como por exemplo uma ilha gigante pode ficar minúscula em um instante, e a única forma de não ser afetado por essa magia é pela quantidade de poder mágico. Então, menções honrosas feitas, agora sim, bora pro top 10. E para começar tem a magia dos espíritos celestiais, que é um tipo de magia extraordinária em que os magos que a dominam podem invocar poderosos espíritos celestiais, abrindo seus portões através de chaves do portal do espírito celestial. E essas chaves são de 2 tipos, as mais comuns, que são as chaves de prata, e as raras, que são as chaves de ouro. E para um mago celestial, cada chave representa uma promessa, um vínculo sagrado. Quando o mago recebe uma chave e abre seu portão, ele deve estabelecer um contrato com o espírito correspondente. Esse contrato define os dias em que o espírito pode ser convocado, criando um laço de confiança e dedicação entre o invocador e o espírito. E em raras ocasiões, em locais que transbordem poder mágico como Elenti, um mago pode invocar um espírito sem o uso de uma chave, como por exemplo, quando a Lucy invocou Aquarius em Elenti durante o arco da quest dos 100 anos. No entanto, sob circunstâncias normais, um espírito só pode ser invocado ao lado do seu mago, porque é onde o portão para o mundo espiritual foi aberto, e durante batalhas, um desses espíritos pode ser convocado pela primeira vez sem a formalização de contrato, pode ser adiada para depois. Além disso, os espíritos podem ser forçados a retornar ao mundo celestial pela vontade do invocador. Embora nem todos os magos tenham essa habilidade, cada espírito celestial tem suas próprias características e habilidades. Alguns, como Loki, podem se convocar sozinhos. Outros, como Virgem e Gêmeos, também têm essa capacidade, mostrando a profunda conexão que compartilham com os seus magos. E se a confiança entre o espírito e o mago for forte o suficiente, os contratos podem ser temporariamente dissolvidos. E espíritos poderosos podem até usar sua própria magia para permanecer no mundo humano. E a força de um espírito celestial pode crescer junto com o poder mágico do seu invocador. E como se não fosse o bastante, os magos também podem usar feitiços poderosos, como por exemplo o Uranometria, que convoca as 88 constelações do céu para um ataque devastador, capaz de derrotar até mesmo demônios etéreos. E outro tipo de feitiço ainda é o Star Dress, que permite o mago incorporar o poder de um espírito em seu corpo, manifestando-se assim como uma mudança de guarda-roupa que concede ao usuário as habilidades mágicas desse espírito. E além disso, como vimos com a Lucy, ela também se tornou capaz de fundir 2 tipos diferentes de Star Dress e assim se tornar muito mais poderosa. Em nono lugar, magia do prazer. Imagine uma magia tão poderosa e perturbadora que pode matar através do prazer extremo. Essa é a magia, que é uma variação da magia da luz, criada especificamente para levar humanos à morte por meio de sensações intensas e irresistíveis. Essa magia é realmente única, porque afeta apenas aqueles que já se entregaram ao prazer sexual. Resumindo, é a magia da chucharia. Quando lançada, a vítima é atingida por uma onda de prazer tão intensa que, se prolongada, resulta em morte. O conjurador dessa magia, como Larcade, pode escolher expandir o seu alcance
para afetar uma área inteira, porém isso tem um risco de atingir aliados que também se qualificam para serem afetados. Além disso, o prazer pode ser direcionado a um pequeno grupo de pessoas, mesmo que não atendam os requisitos habituais, sobrecarregando-os com prazer independente de suas experiências anteriores. E nesse caso, a magia se manifesta como tentáculos que agarram os alvos, e esses tentáculos, apesar de muito perigosos, são tangíveis e podem ser cortados, libertando assim as vítimas. Porém, o prazer não se limita apenas aos tentáculos. A magia também pode se transformar em lâminas de luz elementais que o conjurador lança em direção ao inimigo. E essas lâminas são afiadas como qualquer espada e podem envolver a vítima com fios esbranquiçados, infligindo o mesmo tipo de prazer letal. Quando uma vítima é dominada pelo prazer e acaba morrendo, seu corpo permanece sem manchas, como se sua alma simplesmente tivesse deixado o corpo. No entanto, há uma maneira de escapar desse destino. Se a vítima se automutilar no início do processo, ela pode interromper o efeito mortal da magia. Em oitavo lugar, magia do corpo celestial. É uma magia que canaliza o poder das estrelas e outros objetos astronômicos para uma batalha, e assim cria ataques devastadores e defesas impenetráveis. Por exemplo, o mago pode se envolver em uma aura mágica para voar a velocidades meteóricas, aumentando assim imensamente seu potencial de combate corpo a corpo. E esses magos podem projetar feixes de energia destrutiva semelhantes à luz das estrelas, tanto de seus corpos quanto de matrizes mágicas no ar, criando assim barragens de energia que podem rivalizar com a destruição de um verdadeiro meteorito. Mas isso não é tudo. Um mago habilidoso de magia do corpo celestial, como o Gelal, por exemplo, pode até mesmo convocar meteoritos reais para cair dos céus, ou criar esferas de escuridão gravitacional que puxam tudo ao redor e podem ser lançadas como bombas, parecendo-se assim com buracos negros. Embora essa magia geralmente não exija um item específico, a ESA, que também a utiliza através da sua armadura celestial, demonstra uma versatilidade e um enorme poder mágico. Alguns dos feitiços mais importantes desse tipo de magia foram os seguintes. O primeiro foi o Orion, que é um feitiço destrutivo ativado pelo usuário colocando as palmas das mãos juntas, formando uma matriz mágica no ar que desencadeia uma explosão violenta com feixes de energia. O segundo feitiço é o Dio Leixin, onde o usuário cria 9 espadas baseadas em raios que podem ser direcionadas para atingir seus alvos. O terceiro é o Pleiades, que são 6 raios de luz que caem do céu consecutivamente para atacar o alvo inimigo. O próximo é a verdadeira magia do corpo celestial, o Sema, onde assim como a Irene, o Gelal invocou um enorme meteoro que cai rapidamente, criando uma grande explosão em uma cratera massiva. O penúltimo feitiço aqui é a Quebra do Abismo, que é um feitiço proibido que pode ser lançado por um indivíduo com controle de 4 elementos, o fogo, a terra, a água e o ar, e quando lançada, cria uma explosão escura devastadora. E por fim, tem a Altaires, onde o usuário cruza os braços acima da cabeça, atraindo sombras para formar uma esfera negra, com luzes semelhantes a estrelas, e quando lançada, essa esfera densa e cheia de gravidade esmaga tudo em seu caminho, como um buraco negro. Em sétimo lugar, a magia de esmagar. Imagine uma magia tão poderosa que permite o seu usuário destruir qualquer coisa com um simples toque. Essa é a essência de esmagar, uma magia de conjurador incrivelmente avançada e devastadora. No entanto, essa imensa força vem com um grande preço. Se o mago não estiver focado, pode acabar destruindo objetos ao redor sem querer, como por exemplo casas inteiras. É por isso que quando o Gildarts chegava em Fiore, a cidade tinha um protocolo especial para ele, e assim todas as casas se moviam para abrir um corredor exclusivo para ele, para que assim ele pudesse chegar na guilda. A versatilidade dessa magia é impressionante. Ela oferece tanto capacidades ofensivas quanto defensivas. Imagine um inimigo lançando um feitiço poderoso e com um simples movimento, o usuário da magia de esmagar pode anular completamente esse feitiço, esmagando-o em pedaços. E às vezes, essa destruição é tão completa que a magia ou ser vivo se fragmenta em inúmeros cubos ou pequenas versões de si mesmo. Felizmente, esse efeito não é permanente e as vítimas retornam à sua forma original com o tempo. E se necessário, o mago pode remontá-las com um simples gesto. Essa magia pode ser canalizada através dos punhos também, permitindo o usuário lançar um inimigo a vários metros de distância com um soco poderoso. Também pode ser disparada como uma explosão de energia contra o oponente ou imbuída em itens e ferramentas como um braço protético, aumentando ainda mais sua letalidade, e defensivamente ela é igualmente eficaz. O mago pode, por exemplo, esmagar o chão sob seus pés, criando uma almofada para amortecer ataques inimigos, ou pode usar o esmagar como uma barreira defletora, enviando qualquer agressor voando para trás no contato. Em sexto lugar, a magia do Dragon Slayer, um poder tão antigo e formidável que poderia transformar humanos em criaturas lendárias, os dragões, e esse poder ficou conhecido como a magia Dragon Slayer, ou Matador de Dragão, e essa magia foi criada por Irene Belzerion para usar no Festival do Rei Dragão, que permite os magos usarem as características de um elemento específico tanto para ataque quanto para defesa, tornando assim o único tipo de magia que é eficiente contra um dragão. E um Dragon Slayer é imune aos efeitos do próprio elemento e pode consumir fontes externas desse elemento para recuperar sua força. No entanto, eles não podem consumir o próprio elemento
elemento que produzem. Porém, mesmo que sejam resistentes ao seu próprio elemento, ainda podem ultrapassar seus limites, como por exemplo o Natsu, que conseguiu isso ao aumentar o calor de suas chamas ao ponto de queimar o seu próprio braço e espírito. E assim com maneiras naturais de se aprender essa magia. A primeira é ser ensinada por um dragão, o que vai fazer com que o Dragon Slayer seja considerado de Dragon Slayer de primeira geração. O segundo modo é a implantação de uma lágrima de dragão, e assim os Dragon Slayers criados dessa forma são denominados de segunda geração. A terceira geração é criada a partir de uma combinação dos dois métodos. A quarta é o autodidatismo, ou seja, aprender por conta própria. E por fim, tem os Dragon Slayers da quinta geração, que ganham esse nome por consumir a carne de um dragão ou de outro Dragon Slayer. E no auge do seu poder, um Dragon Slayer pode atingir o estado final conhecido como Dragon Force, e nesse estado, sua pele se torna escamosa como a de um dragão real. E os Dragon Slayers de terceira geração com lágrima implantada podem até mesmo ativar a Dragon Force à vontade, enquanto outros precisaram consumir uma grande quantidade de poder mágico. Natsu, por exemplo, alcançou esse estado após comer a lágrima com infusão do Ethereum e novamente ao consumir a chama dourada da repreensão do Jalal. No entanto, o uso excessivo dessa magia tem um grande preço, a draconização. O usuário pode se transformar permanentemente em um dragão, um processo que pode ser retardado apenas se um dragão entrar no corpo de um Dragon Slayer e criar anticorpos. Porém, mesmo assim, a transformação parcial ainda é possível, como visto quando Natsu manifestou chamas azuis poderosas o suficiente para derrotar um dragão fortalecido pelo Dragon Cry. E se você quiser saber mais sobre os Dragon Slayers especificamente, aqui na descrição eu vou deixar o link onde eu fiz o ranking completo sobre todos eles, então confere lá depois que terminar esse vídeo aqui, beleza? Em quinto lugar temos a magia do Devil Slayer, o tipo de magia lendária que foi criada para caçar demônios, permitindo assim que os usuários usassem atributos ou elementos específicos para exterminar essas criaturas sombrias. E os usuários dessa magia possuem habilidades extraordinárias, assim como os Dragon Slayers, eles podem consumir o elemento correspondente para recuperar suas forças e se tornam imunes aos seus efeitos. E essa magia não apenas concede poderes ofensivos e defensivos, mas também permite que o usuário obtenha informações sobre um demônio apenas ao observá-lo por um segundo. Eles podem entender as maldições e habilidades mágicas dos demônios, tornando-os assim adversários formidáveis. No entanto, o poder vem com um preço. O uso excessivo da magia de matador de demônios pode transformar o usuário em um verdadeiro capiroto, um processo conhecido como demonização, e marcas negras começam a se espalhar pelo corpo do usuário, cobrindo metade do seu corpo e mudando a cor dos olhos dele no auge da transformação. E essa condição oferece imunidade ilimitada às maldições, incluindo a temida maldição suprema, a Memento Mori, que aniquila tudo que toca. Contudo, aprender essa magia rapidamente e usá-la intensamente pode levar à perda da sanidade, à medida que a alma do caçador de demônios se contamina e decisões irracionais podem ser tomadas. Porém, dentro da obra conhecemos apenas uma magia matadora de demônios, Devil Slayer do Gelo, que permite o usuário produzir gelo para diversos fins. O Silver Fullbuster, por exemplo, que foi o primeiro usuário conhecido, era extremamente habilidoso, capaz de congelar uma vila inteira e seus habitantes gigantes, além também da chama eterna do Dragão do Fogo. E o Grey Fullbuster, por exemplo, demonstrou um controle incrível, conseguindo congelar tornados com um simples movimento. Em quarto lugar, a magia God Slayer, outra magia antiga criada com o propósito de destruir seres, mas especificamente deuses, e concedia aos seus usuários habilidades semelhantes às de um deus, usando um atributo ou um elemento específico, assim como Dragon Slayers e Devil Slayers. E essa magia de matador de deuses permitia que seus usuários invocassem poderosos elementos diretamente dos seus corpos, empregando-os principalmente em combate. E cada elemento conjurado tinha uma tonalidade negra, independentemente da sua natureza, criando uma aura mística e ameaçadora ao redor do usuário. Originalmente, essa magia foi concebida para matar deuses, um propósito que ilustrava seu imenso poder e potencial destrutivo. Embora o método exato de aprendizado dessa magia permanecesse um mistério, uma exceção notável foi a Shelia Blade, que a dominou ao estudá-la em um livro antigo. E assim como as outras magias Slayers, os caçadores de deuses podiam consumir seu próprio elemento para recuperar sua força e utilizá-la em combate. No entanto, eles não podiam consumir diretamente seu próprio atributo ou elemento divino. Só que, curiosamente, eles podiam consumir a magia Dragon Slayer correspondente ao seu elemento, mas o inverso não foi possível, exceto por uma exceção, que foi o Natsu, onde, como ele não podia consumir a magia de God Slayer, quando ele esvaziou completamente o seu próprio poder mágico, ele criou um recipiente para o atributo ou elemento divino, e assim conseguiu usar também as chamas do God Slayer do fogo. Em terceiro lugar, a magia negra, ou artes negras, que são uma coleção de magias proibidas e temidas, e essas magias possuem o poder de manipular a vida de formas inimagináveis e também muito perigosas. Isso é até mesmo que um mago que domina as artes negras pode trazer calamidade ao mundo, assim como o Zeref, que usou essas artes para mergulhar o mundo em trevas por anos. A primeira é a magia negra de Axaran, conhecida também como a maldição da
contradição. Essa arte negra envolve a terrível habilidade de matar. O usuário dessa magia pode produzir um miasma negro que destrói tudo ao redor. E certos itens mágicos, como o lenço do Natsu, por exemplo, podem proteger contra seus efeitos colaterais. No entanto, essa magia é incontrolável e pode explodir aleatoriamente, matando tudo em um certo raio de alcance. E se o usuário perder a consideração pela vida, ele pode controlá-la totalmente. E essa maldição não pode ser aprendida, ela é imposta por Axiran, geralmente sobre aqueles que desrespeitam a delicada ligação entre a vida e a morte. Um efeito colateral devastador é a imortalidade quase absoluta, onde o amaldiçoado não pode ser morto, mesmo se decapitado. E claro, por causa disso, com o tempo, a mente da pessoa amaldiçoada se torna distorcida. Seus pensamentos e ações se tornam igualmente contraditórios, assim como a gente viu durante toda a história com Zeref. O segundo feitiço é a magia viva, que permite o usuário dar vida a objetos inanimados, e com essa magia, o mago pode criar criaturas a partir de qualquer objeto e lhe dá assim forma, personalidade e habilidades únicas, incluindo outras magias. Para lançar esses feitiços, o usuário pode precisar realizar técnicas específicas ou preparativos, e muitas criaturas podem ser criadas simultaneamente, e na maioria dos casos, o mago controla suas criações. Porém, se a magia for usada por muito tempo, essas criações podem se rebelar, e se o mago morre, todas as suas criações desaparecem. E são os livros do Zeref que contêm os segredos de como utilizar essas magias. E por fim, tem a magia da imobilização, que é a arte negra que permite ao usuário congelar o tempo em uma área específica, exceto para aqueles escolhidos para permanecer imóveis. Em segundo lugar, a magia das fadas, as 4 magias da guilda Fairy Tail. Entre elas, 3 são conhecidas como as 3 grandes magias das fadas, e a quarta, considerada um segredo superior às demais, e vamos conhecer cada uma delas agora. A primeira é a Fairy Law, ou Lei das Fadas, e quando ativada, uma luz brilhante envolve a área, infligindo danos massivos apenas aos inimigos que o lançador percebe como tal. Amigos e espectadores permanecem ilesos. O julgamento do amigo ou inimigo vem do coração do usuário, impossibilitando mentir para a magia, mesmo apontando diretamente para alguém. Se o usuário não o vê como inimigo, o alvo não será machucado de maneira alguma. Essa magia é considerada uma das magias mais poderosas. Foi ela que derrotou o mago santo José Porla em um único golpe durante a batalha entre a Phantom Lord e a Fairy Tail. A segunda magia é a Fire Glitter, que foi selada dentro do túmulo da Mavis, e é uma magia que rivaliza com a Fire Law. Nela, um brilho de luz impiedosa que nega a existência de inimigos é emitido, e é uma magia extremamente complexa que coleta e concentra a luz do sol, da lua e das estrelas. Mavis explicou que é preciso muito poder mágico e concentração para usar a Fire Glitter, e vimos isso no terceiro dia dos grandes jogos mágicos. A Kana mostrou todo o seu potencial ao usar a Fire Glitter para atingir a pontuação máxima, superando até mesmo o feitiço do mago santo Jura. A terceira magia é a Esfera da Fada, que converte os laços e a fé dos membros da Fairy Tail em poder mágico, formando uma grande esfera com a marca da guilda e um par de asas estilizadas. É uma magia de defesa absoluta, poderosa o suficiente para proteger a Ilha Tenrou e todos nela do ataque titânico do Acnologia. E por fim, tem a Fire Heart, ou magia eterna Coração da Fada, que também ficou conhecida como Lumen Story, e é o maior segredo da Fairy Tail, uma magia extremamente poderosa, considerada superior às 3 grandes magias das fadas. Localizada em uma sala subterrânea secreta no prédio original da guilda, esse segredo é conhecido apenas pelo mestre da guilda e é passado para um novo mestre sucessivamente. Fire Heart era na verdade o corpo da Mavis envolto em uma lágrima e era considerada realmente a arma definitiva. No ano de X781, o Império Alvarez tentou invadir o continente de Ishgar para capturar exclusivamente a Fire Heart, porém foi impedido pelo disparo de Ethereum pelo Conselho Mágico. Mavis revelou à guilda que a Fire Heart é uma fonte de poder mágico infinito, resultando na combinação do poder mágico residual deixado do corpo da Mavis pela maldição de Axiran. E seu poder é tão grande que Ethereum poderia ser disparado infinitamente da sua fonte de energia se fosse o Fire Heart. E por fim, em primeiro lugar tem a magia do tempo, e com essa magia, o usuário pode distorcer o tempo para desacelerar, pausar completamente ou até mesmo avançar os eventos ao seu redor. Magos como Altia, por exemplo, utilizam orbes de cristal para aumentar seu poder, tornando seus ataques ainda mais poderosos. Os objetos mágicos como o Eclipse, que permitem viajar no tempo, só podem ser ativados com requisitos específicos, como por exemplo, as chaves do portão do espírito celestial ou a própria força vital do usuário. No coração dessa magia está o misterioso espaço entre o tempo, e esse lugar é uma fonte de energia mágica que oferece acesso a um vale do tempo, permitindo assim ao usuário controlar o tempo e se aproveitar corretamente dele. Um exemplo intrigante é a magia lenta, que é uma magia de efeito de área que permite ao lançador desacelerar tudo dentro de um certo raio de alcance, e os movimentos do usuário permanecem incrivelmente rápidos para aqueles dentro da área afetada, mas para os inimigos externos eles se movem numa velocidade normal. Outra forma poderosa da magia do tempo é o Arco do Tempo, uma magia perdida que usa o tempo como meio de combate
combate, e o usuário pode avançar o tempo de objetos para fazê-los envelhecer rapidamente ou atacar um oponente, parar o tempo de objeto congelando ele no ar, ou até mesmo retroceder o tempo de um objeto danificado para restaurá-lo ao seu estado original. E essa magia também pode criar bolhas de tempo, que mostram várias possibilidades futuras de um objeto, permitindo assim ao usuário escolher uma linha do tempo específica. Com o Age Seal, ou selo da era, que foi usado pela Di Maria, o usuário controla as propriedades do tempo, selando o tempo e parando todo o movimento dentro do seu mundo. Ao ativar, o mago imediatamente pausa o tempo. Porém, indivíduos que controlam as leis do espaço e do tempo podem penetrar essa magia, anulando assim seu efeito. E por fim, tem o Neo Eclipse, uma magia que permite reviver a vida novamente, reiniciando o tempo. E aqui não se trata de voltar ou avançar o tempo, mas de um reset completo. Segundo a Mavis, o mundo atual seria apagado e um novo seria criado no seu lugar. Para conduzir esse feitiço, é necessário possuir a Fire Heart e o espaço entre tempo combinados. Mas enfim, galera, esse foi o meu top 10 das magias mais poderosas de Fairy Tail. Deixa a tua opinião aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte. Porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.